Essa é a parte 7 dessa história, então eu imagino que você já saiba o que você deve fazer, certo? Deixe seu like para eu saber que você apoia a continuação dessa obra digna de elogios. A história continua com o protagonista tendo seu romance com a Divina Dama interrompido por uma ligação, mas como ele não podia esperar, decidiu atender o telefone ainda assim para saber o que era. Basicamente, todos os soldados que ele tinha enviado para a residência da família Fen estavam passando mal e vomitando por todo lugar. Assim que ele chega, ele perguntou à bela dama de antes se toda a comida que eles comeram tinha sido enviadas para análise antes que eles ingerissem, e ela responde que sim. Já então começou a pensar se isso tinha alguma coisa a ver com os caras que queriam apagar ela, e se isso poderia ser coisa de Shu Wenhui novamente. Porém, de acordo com ele, todos os espiões que estavam na família Fen já tinham sido descobertos, então não fazia muito sentido alguém ter colocado veneno na comida dos soldados. Pouco tempo depois, o resultado dos testes de antes finalmente chegaram, e aparentemente os soldados comeram tofu estragado, no que resultou naquele desmanche de fezes. Mas ainda assim, ela se perguntava como foi que eles comeram isso, já que eles não serviram tofu estragado em momento algum. E em certo momento, um dos soldados disse que fazia ideia sobre o que estava acontecendo para eles estarem daquele jeito. Pelo visto, eles saíram todos juntos e compraram 3 caixas grandes de tofu estragado, porque foram gananciosos em ver aquilo sendo vendido por um preço tão baixo. E como resultado disso, com certeza seria eles passarem mal depois. O soldado então comenta sobre um grupo chamado Spilling Eve, que foi onde eles compraram o tofu por terem ouvido que eles tinham produtos de ótima qualidade, mas isso foi motivo suficiente para deixar o general completamente revoltado com os soldados, e ordenou que todos eles ficassem em linha reta e fizessem 300 voltas com pulos de sapo ao redor da mansão. Além disso, nenhum deles estava autorizado a soltar qualquer coisa para fora que eles tenham comido, até que todos terminassem. E enquanto eles recebiam essa punição de seu general, por causa de seus erros, ele pedia desculpas para a bela dama por não ter sido muito cuidadoso antes, mas agora ela poderia ir e ele permaneceria no local até que eles se recuperassem. Mas ela apenas dizia que estava tudo bem, e que na verdade achava todo o pessoal dele bem receptivos e bem fofos também. Mas ainda assim, depois do acidente recente, ela pediu para que ele deixasse seus soldados mais perto da família dela e mais longe do grupo Spilling Eve, que por sinal era controlado pelo grupo Glory. É claro que isso deixou o general surpreso, pois não sabia disso até então. Ela então comenta que existem apenas 3 plataformas de compras no mercado, que é o grupo dela, chamado Jinshen, o grupo Pinyin e o grupo Spilling Eve. No entanto, com o objetivo de competirem com o grupo dela, eles mantinham os preços de seus produtos bem baixos, e a qualidade dos produtos também variava relativamente, então não era surpresa dos soldados terem pego comida estragada. Ela ainda comenta que eles estavam competindo com o grupo Glory já fazia muitos anos, e dessa vez iria apenas depender de qual plataforma ganha mais, e um deles iria emergir como o maior líder de negócios em Jiangnan. Após ouvir isso, o general então percebeu que eles teriam que usar esses 2 grupos para poder derrotar o grupo Glory de Shu Wenhui. Jiang comenta que se ela precisar de algo dele, bastava ela dizer que ele definitivamente iria ajudá-la, mas ela responde que isso era claro, que ele precisava ajudar ela, pois ele também era sócio do grupo da família da qual ela fazia parte. A bela dama acabou se lembrando de entregar algo para nosso protagonista, e tirou de sua pequena carteira uma espécie de convite, dizendo em seguida que dentro de alguns dias haveria uma recepção para o desenvolvimento da empresa deles anual em Jiangnan, e pela cara que ela fez aqui, já deu pra ver que ela estava afim do nosso protagonista também. Provavelmente ela se apaixonou pelo beijo que ela tinha ganho alguns episódios atrás, mas ainda assim, ela pensava que não sabia se ele iria aceitar caso ela pedisse para ele ser o par dela na dança do local. E repentinamente, ele perguntou se poderia ganhar outro convite, pois gostaria de levar outra pessoa para poder dançar com ele. Mas ela disse que ele poderia levar uma outra pessoa a mais mesmo estando com apenas um convite, e por fim ele se retira do local, dizendo que com certeza ele e sua parceira de dança compareceriam na festa, e disse para a bela senhorita também para que ela fosse descansar um pouco, fazendo com que a moça fosse completamente rejeitada sem nem mesmo ter uma chance de se declarar, apesar de ele já ser casado. No dia seguinte, a tal festa já estava acontecendo, como a jovem dama disse antes, e já deu pra ver que ela estava sendo bem requisitada, já que chamou a atenção de algumas pessoas do local, porém ainda assim ela se recusava a dançar com qualquer outra pessoa que não fosse nosso protagonista. Mas nos pensamentos dessa jovem senhorita, ela dizia que talvez se fosse o MC dançando com ela, a conversa seria diferente. Porém, logo ela se corrigiu dizendo que não tinha o direito de pensar assim, já que ela já foi rejeitada. Além disso, o protagonista já era casado também, portanto, imaginava que com certeza a pessoa que ele levaria até o local para acompanhá-lo seria sua esposa. Por falar nele, logo ele aparece com sua parceira, ou melhor dizendo, parceiro, e logo vocês vão entender o porquê disso tudo. Logo ele entregou seu convite para o segurança, para que assim eles pudessem entrar na festa, e logo que ele liberou a passagem deles, vemos que na verdade o general levou seu comandante disfarçado para acompanhá-lo, que por sinal perguntava se a cunhada não ficaria brava se ela descobrisse algo assim, se referindo à esposa de seu general. Mas ele disse que isso não aconteceria, e como teve aquele
aquele acidente no último banquete e também mais 2 tentativas de apagar pessoas da história nos últimos 2 dias, ele não podia correr o risco de levar ela consigo, e por esse motivo ele levou seu comandante com ele. No entanto, vemos que ele acidentalmente deixou cair alguma coisa, e uma moça acabou percebendo isso, avisando logo em seguida. Mas vemos que essa garota na verdade era justamente a neta do senhor que ele salvou no aeroporto. Como ele não a reconheceu rapidamente, o comandante disse quem era aquela garota, mas apesar de ele não se lembrar dela, ela com certeza se lembrava dele, dizendo que ele era a pessoa que usou algumas agulhas suspeitas no avô dela no aeroporto, e como resultado disso, a condição dele estava ficando cada vez pior. O comandante diz a ela então que eles não eram mentirosos, e eles também não mentiram para ela sobre o avô dela naquele dia, mas ela perguntou se ele não era o outro cara que estava no aeroporto com ele, já reconhecendo o comandante em seguida. Depois disso, ela perguntou como ele ousava se vestir como mulher e ainda dizer que não era um mentiroso. Depois disso, ela decidiu alertar aos seguranças do local, dizendo que tinha 2 golpistas ali que entraram escondidos na festa, na tentativa de fazer com que eles fossem expulsos dali. Mas antes que ela pudesse ir adiante, o comandante pulou em cima dela com uma cara assustadora, deixando até mesmo ela com medo. Porém, a única coisa que ele queria realmente era pegar o que ele tinha deixado cair acidentalmente, que por sinal ela ainda não tinha devolvido para ele. Até mesmo o general começou a suar frio depois disso, talvez preocupado com o que poderia ter acontecido, ou algo diferente. Mas eu confesso que essa cara dele fez eu rir enquanto eu lia o manhwa. Esse ato dele quase fez com que a jovem garota quase morresse de susto, e logo os guardas aparecem para lidar com aquela situação. Ela responde aos guardas dizendo que os 2 em sua frente eram apenas golpistas trabalhando juntos, portanto era para que eles tirassem eles dali. Eles então começam a disfarçar, dizendo para que os seguranças não acreditassem naquela garota maluca, dizendo em seguida que o que aconteceu realmente é diferente do que ela dizia, onde basicamente a jovem garota estava apaixonada pelo seu namorado, ou seja, do comandante. Porém ela se sentiu ressentida porque ela perdeu para ele, então ela estava seguindo eles esse tempo todo. O comandante ainda diz em seguida que ela só seguiu eles até ali apenas para causar mais problemas ainda, mas ela ficou completamente indignada com o que ele tinha dito antes, e comenta que não tinha chance de ela ter airbags menores que os dele, além de que os airbags que ele tinha consigo eram falsos também. O general então entra na conversa, dizendo que embora a companheira dele tenha de fato posto alguns airbags falsos, ela nunca negou isso, então perguntou por que ela estava saindo por aí chamando sua companheira, que no caso era o comandante, de trapaceiro. Isso acabou deixando a garota ainda mais estressada com o protagonista, dizendo que ele sabia muito bem que não era sobre isso que ela estava falando de qualquer maneira. Isso fez com que alguns comentários começassem a surgir no local, inclusive alguns boatos também de que ela estava apenas com inveja da pessoa em sua frente. Porém ela pedia para que eles não acreditassem na história dos 2, pois eles não passavam de mentirosos. O guarda diz a ela que eles não iriam permitir que ninguém causasse problemas naquele local, portanto pediu gentilmente que ela saísse dali. Indignada com aquilo, ela perguntou por que ela deveria ser a única a ser expulsa, já que ela era a jovem mais velha da família Sun. O general então tirou seu convite, dizendo que eles entraram ali com um convite, e o guarda perguntou se ela também tinha um convite consigo, já que ela dizia ser a jovem mais velha da família Sun. Ela responde que sim, que tinha um convite consigo, porém não estava conseguindo encontrar em lugar algum, e acabou ficando perdida logo em seguida. Mas como não encontrou, ela foi obrigada a se retirar do local, sendo carregada pelos seguranças. No entanto, logo que eles saíram do local com a garota, vemos o general e o comandante soltando tudo para fora o que eles tinham comido, até porque aquilo foi simplesmente nojento para eles. Depois disso, o general disse para que eles fossem logo para dentro, pois tinham alguns assuntos importantes para poder resolver naquele dia. Nesse momento, vemos o líder do grupo Glory cumprimentando uma pessoa, e era justamente ele quem o protagonista estava atrás esse tempo todo. Logo depois, ele comenta com sua secretária que ele iria subir para descansar um pouco, e pediu para que ela chamasse algumas pessoas para que ficassem de guarda fora do quarto, e se por algum motivo alguém fosse visitá-lo, era para que ela encontrasse alguma maneira de mandá-los embora. Depois disso, vemos os guardas de plantão na porta do quarto dele, e a secretária junto também, até que repentinamente eles acabaram encontrando com um casal suspeito em sua frente, e era justamente nosso protagonista com seu comandante disfarçado. Talvez ela tenha feito essa cara por ter visto que era justamente Janbei Shen, o Sigma Supremo que ensinou uma lição para os caras que ela pensou que seriam capazes de apagar ele da história. Enquanto isso, Shu Wenhui se perguntava o que exatamente Janbei Shen tinha feito nos últimos anos, já que mesmo um dos melhores praticantes de artes marciais em Jiannan sofreu uma derrota contra ele e até mesmo perdeu sua vida. A secretária, que agora estava sendo feita de refém, dizia ao seu chefe que tinha alguém ali que queria ver ele, e logo que ele abre a porta, ele comenta que tinha dito que não gostaria de ver ninguém ali. Porém, assim que ele avistou Jan, ele ficou surpreso, tanto que não tinha nem como esconder sua face nesse momento, e nosso protagonista apenas comenta que ele era um grande homem, e também diz em seguida que ele não o via por muitos anos, e ainda assim queria deixá-lo para fora da porta. Enquanto isso, do lado de fora da festa, a garota de antes estava completamente revoltada com o protagonista, e mais ainda com os guardas, por eles não terem acreditado nela, gritando em seguida que iria esmagar aquele hotel, e com certeza faria com que eles se arrependessem do que aconteceu.
aconteceu. Por coincidência, ela acabou encontrando com o protagonista justamente segurando Shu Wenhui fora da sacada, e temos uma visão mais de perto agora do que estava acontecendo realmente. Wenhui dizia que tinha muitas câmeras em todos os lugares, e se ele fizesse alguma coisa, com certeza ele não iria se safar dessa. Porém, ele não ligava muito pra isso, e contanto que ele tivesse um falecimento não tranquilo, ele realmente não se importava com isso. Logo após ouvir isso, Wenhui entrou em desespero e começou a dizer que não queria fazer aquilo com ele e com o pai dele, e que ele tinha sido forçado a fazer aquelas coisas. Porém, não teve conversa e o protagonista soltou ele assim que ele terminou de dizer aquelas palavras, mas o agarrou em seguida, ordenando que ele falasse quem foi que tinha obrigado ele a fazer aquilo no passado. No entanto, Wenhui disse que era primeiro para que ele puxasse ele para dentro do apartamento, e aí eles conversariam apropriadamente. Mas Jan disse que se ele soltá-lo mais uma vez, ele não seria capaz de segurá-lo novamente, e deu a ele apenas 3 segundos para que ele começasse a falar tudo o que sabia. Com medo de cair, é claro que ele começou a falar imediatamente, dizendo que tinha sido a pessoa que a mãe dele estava noiva quem o forçou a fazer aquilo, dizendo também que o noivo dela se aproximou dele e mandou encontrar uma maneira de apagar tanto o filho quanto o pai da história. Apesar disso tudo, ele não sabia o nome deles, apenas sabia que a pessoa do outro lado vinha de uma família poderosa, e eles poderiam ter apagado ele com apenas um dedo, portanto ele não teve como rejeitar o pedido. O protagonista apenas perguntou sobre o noivo de sua mãe, mas Wenhui disse que não estava mentindo e tinha contado tudo o que sabia sobre isso, portanto se ele não acreditasse nele, bastava que Jan soltasse. Após ouvir a história, o MC puxou o cara de volta para a sacada, colocando a escória de antes em segurança, mas logo perguntou para ele quem era na verdade a mãe dele, e quem era esse cara que ela estava noiva, e também o porquê de eles quererem apagar o pai dele e também ele, dizendo em seguida que Wenhui iria falar exatamente tudo o que ele sabia sobre isso. Sem muitas opções, logo ele começou a falar tudo o que sabia, e aparentemente tudo aconteceu há alguns anos atrás, o que era óbvio. De acordo com ele, naquela época, ele e o pai dele estudavam juntos em uma universidade na capital, e lá também era o local que o pai dele conheceu sua mãe e se apaixonou por ela à primeira vista. A mulher tinha mel no corpo, só pode. Porém, foi só mais tarde que descobriram que a mãe dele era a filha mais velha de uma família rica e poderosa do norte, e que ela tinha um casamento arranjado desde jovem com o filho de uma outra família poderosa também, mas com o desejo de estar com o pai dele, ela deixou sua família em conflito. Além disso, durante a fuga deles eles conseguiram escapar, e assim Jan nasceu. Mas ele comentou em seguida que eles tinham sido ingênuos demais, por pensarem que apenas uma pessoa seria o bastante para ir contra uma família poderosa, e não demorou muito para que eles encontrassem a mãe dele e a levassem de volta contra a vontade dela, e o pai dele tinha sido levado de volta para a casa da família Jan com o protagonista. A família da mãe dele escolheu não apagar ele e o pai dele da história, por causa da linhagem sanguínea, porém a família relacionada pelo casamento não queria a mesma coisa, dizendo em seguida que a nora da própria família dele deu à luz uma criança de outro homem, e perguntou se ele pensava que eles realmente deixariam que ele e o pai dele simplesmente saíssem, e foi aí que eles foram até Wenhui e mandaram que ele se livrasse deles dois. Antes que o interrogatório pudesse continuar, Jan ouviu os barulhos de sirene de polícia chegando, e vemos a garota de antes mais uma vez interferindo na história. Basicamente foi ela quem chamou os policiais, depois de ter visto aquela cena anteriormente, onde o protagonista estava para jogar o cara da sacada, mas isso não era motivo bastante para chamar as autoridades, até porque ele estava apenas brincando, pô. Não faz sentido. Após um tempo, vemos que a polícia já estava no local, e logo eles começaram a vasculhar por todos os quartos, perguntando se eles viram ou ouviram alguma coisa a respeito do caso que eles tinham sido chamados ali para resolver. Já no quarto de Wenhui, ele perguntava para o protagonista o que ele faria agora, já que a polícia apareceu em ótima hora, mas a única coisa que ele fez por enquanto foi ordenar que o comandante tirasse alguma coisa da frente, e vemos então que o comandante tirou uma escuta, com exatamente tudo que ele tinha dito recentemente. Ficou mais do que claro que Jan usaria essas palavras saídas da própria boca de Wenhui para acabar com a reputação dele se ele não cooperasse com eles e se livrassem dos policiais. Por falar neles, eles continuavam com seu trabalho na tentativa de encontrar alguma coisa, e como as pessoas desse quarto não abriram a porta, um deles ordenou que eles arrombassem a porta e entrassem. Porém, assim que eles fizeram isso, eles acabaram encontrando uma cena um tanto quanto desagradável para algumas pessoas, até que eles acabaram ficando cansados e se perguntando se a garotinha de antes não tinha se enganado quando disse que era naquele andar. Mas ainda assim, existia apenas mais um quarto para ser checado, e apenas por precaução, eles iriam até o final com aquela investigação. Eles então bateram na porta do quarto em que o protagonista estava, e eles encontraram Jan e Wenhui talvez brincando de luta, ou talvez ensaiando alguns passos de dança. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo nessa cena, mas Jan logo pergunta para as autoridades o que estava acontecendo, e eles falam sobre a queixa apresentada por alguém, que presenciou uma possível tentativa de apagar alguém da história, e o outro perguntou se não tinha nada de estranho acontecendo ali. O general então começou a disfarçar, dizendo que aquilo era realmente assustador, mas não tinha notado nada de estranho e perguntou para Wenhui se ele tinha percebido alguma coisa, porém ele disse que não. Depois disso, o policial pediu desculpas pela intromissão deles, e o general apenas agradece a eles pelo ótimo trabalho. Quando Wenhui olhou para Jan com um olhar diferente, o protagonista pediu para que ele não olhasse assim, e caso ele
não soubesse, Jean era o único que tinha o direito de jogá-lo no mar no passado. Em seguida, ele disse para Wenhui que não se preocupasse, pois ele estava apenas brincando, até porque apagar ele da história do mesmo jeito seria muito repulsivo para ele, e o objetivo dele era primeiro esmagar completamente o grupo Glory, e então iria retornar para apagar Wenhui completamente da história, e bastava ele esperar que isso com certeza iria acontecer. Assim que ele se retirou do local com seu comandante, a escola apenas ficou de joelhos no chão, e vemos seus guardas e a garota secretária preocupada com seu chefe, que estava se tremendo após essa ameaça de Jian. A única coisa que ele fazia nesse momento era se perguntar onde estava um tal de Guan Min, e já que ele ainda não tinha ido até o hotel, era para que ela dissesse a ele para que o encontrasse o mais rápido possível. Mas de acordo com ela, Guan Min disse que ficou fora de si e ainda estava se recuperando no hospital, depois do estômago dele ser tratado. Do lado de fora do hotel, a garota dizia aos policiais que com certeza ela tinha visto uma pessoa pendurada na sacada, porém repentinamente ela sentiu uma forte pontada em seu coração, como se estivesse sendo ferida diretamente. Quando os policiais perguntaram se ela estava bem, ela comenta que tinha uma doença chamada talassemia e algumas vezes tinha algumas reações hipoglicêmicas de tempos em tempos. Ao ouvirem isso, um deles se perguntou se ela não estava alucinando quando tinha chamado a polícia, porém ela disse que não tinha como isso acontecer, e definitivamente não estava alucinando quando ligou para eles, dizendo também que eles poderiam perguntar para as pessoas que estavam no local, que também viram o ocorrido, enquanto ela atendia o celular. Porém ela recebeu uma triste notícia de que o avô dela, nesse exato momento, estava morrendo. Voltando para a festa, o protagonista dizia a si mesmo que se ele quisesse realmente derrotar o grupo Spilling Eve, seria difícil confiar apenas no grupo Jin Shen sozinho. Assim sendo, seria bom se ele conseguisse o apoio de algumas outras famílias também. Assim as chances de eles vencerem aumentaria com certeza. Nesse momento, a bela dama acabou reconhecendo Zhao Kun, porém o general inventou uma desculpa, dizendo que a pessoa ao seu lado era a irmã gêmea do comandante Zhao, chamada por Xiaohua. Jian então a agradece por tê-lo convidado para aquela festa, e comentou que tinha muitas famílias poderosas no local. Além disso, ele perguntou se não tinha nenhuma família ali que fosse capaz de ajudá-lo a lutar contra o grupo Spilling Eve. Ela responde dizendo que tinha sim muitas famílias, mas naturalmente a maioria delas já tinha tomado uma posição a respeito do assunto. Sendo assim, restavam apenas duas famílias, a família Sun, que era a família da garota que o avô estava morrendo, e a família Liu, e eles ainda estavam para tomar uma decisão. O MC então pergunta se ela poderia acompanhá-lo e apresentassem essas famílias a ele, e ela responde que ficaria mais do que feliz em fazer isso. Logo ela pergunta para uma de suas secretárias se a jovem senhorita Sun não tinha ido hoje para a festa, e aparentemente ela realmente não estava ali. Enquanto ela pensava que não fazia sentido a família Sun não ter comparecido, o protagonista pensava que aquele nome era realmente familiar. Porém, como ele não queria perder tempo, ele perguntou se eles poderiam ir falar com alguém da família Liu, já que não tinha ninguém da família Sun ali no momento. Mas ele percebeu que a reação dela não era das melhores e perguntou o que tinha acontecido, e a única resposta dela foi que seria melhor se ela o levasse até o local para que ele visse por ele mesmo. Aparentemente, um tipo de competição estava acontecendo no local, e o vencedor dessa competição iria receber uma escultura de jade roxa da maior qualidade do museu da cidade. Pelo visto, aconteceria um tipo de baile ali, e quem dançasse melhor seriam os ganhadores desse prêmio. Vemos essa garota conversando com a senhorita Liu, mais precisamente tentando puxar conversa com ela, dizendo em seguida que ouviu falar que a senhorita estava há muito tempo interessada naquela escultura de jade. Depois disso, ela disse que a senhorita não tinha levado o parceiro de dança com ela, e perguntou se ela não queria que seu parceiro desse uma ajudinha pra ela, mas a senhorita responde que ela ouviu dizer que o parceiro dela durava apenas 1 minuto vocês sabem onde, e perguntava se ele ainda insistia em ir para a pista de dança. O parceiro da garota então pediu para que ela focasse no serviço, e parasse de se envergonhar falando com a senhorita Liu. Vemos então a jovem dama apontando justamente para a senhorita Liu, a cabeça da família em si, e ela era reconhecida como exterminadora de Jiangnan, e era extremamente difícil de lidar com ela. Além disso, a única coisa que ela realmente tinha interesse eram assuntos relacionados com Jade, e a bela dama pensava que ela estava ali justamente por causa da recompensa do baile. O general então perguntou se eles conseguissem ganhar a recompensa da competição, se eles seriam capazes de trazer a família Liu para o lado deles. De acordo com ela, eles seriam sim capazes de fazer isso, porém não seria tão simples assim, já que o grupo Glory também estava por trás de alguns casais ali na tentativa de ganhar aquela Jade. Depois disso, ele perguntou para seu comandante se ele pensava que seria difícil para eles vencerem, mas ele responde com receio dizendo que não, que seria fácil demais eles ganharem aquele tipo de competição. E por falar em competição, finalmente a dança começou, e rapidamente a garota de antes já não conseguia mais continuar dançando, já que era giros demais que tinha que se dar naquela dança. Tinha um casal que estava certo de que com certeza eles venceriam aquela competição, mas a história mudou quando eles viram o protagonista juntamente com seu comandante, ganhando a atenção de todos com sua dança. Se você quer ver a continuação dessa obra, eu peço que você deixe seu like para que isso realmente seja possível. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.